Meus irmãos, boa noite. Hoje nós faremos uma reflexão a respeito da terceira parte do Livro dos Espíritos. E eu, então, vou compartilhar com vocês a minha tela. Espero que não aconteça o que aconteceu com o Edilson, que meu coração já está aqui aceleradíssimo. Vamos lá. Ai, ai. Então, temos aí a nossa terceira parte. E essa terceira parte, ela trata das leis morais. E dentro dessa terceira parte, nós encontramos 12 capítulos. E nós passaremos, de forma rápida em alguns aspectos de cada capítulo. Mas antes de fazer essa apresentação dos slides, eu faço aqui uma pergunta para vocês. E vocês responderão no chat e nós conversaremos então no final da minha apresentação. Combinado? Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: para você, qual a lei é a mais importante? A lei dos homens, a lei de Deus ou ambas? E também, antes de começarmos a nossa apresentação, eu trouxe um vídeo, porque era o Cícero, o esposo da Rosemary, que dava essa aula. Então, em poucas palavras, ele resumiu esse capítulo, em poucas frases. Ele retirou essas frases do próprio contexto que a terceira parte nos oferece e fez esse vídeo. Então, nós vamos ouvir este vídeo que o Cícero gravou. A harmonia que está no universo material, como no universo moral, funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. São leis perfeitas, apropriadas à natureza de cada um e adequadas ao grau de progresso espiritual. Estando escritas da natureza, possível foi ao mundo conhecer logo a. Pois bem, meus queridos amigos, aí nós temos a lei natural. A lei natural é o primeiro capítulo, então ela vem falar um pouco que esta lei é a lei de Deus. Então, todas as vezes que nós fizermos referência à lei natural, nós estamos falando da lei de Deus. E esta lei, a lei natural, a lei de Deus, é ela que nos indicará o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Somente ela garante a nossa felicidade. O homem sempre se tornará infeliz quando dela se afastar. E ela possui algumas características. A lei de Deus, então ela é eterna, ela é imutável, ela é perfeita, ela mantém a harmonia no universo material e no universo moral. Ela abrange as leis físicas, que regulam o movimento, as relações da matéria, que está sob o domínio da ciência, e abrange as leis morais, que será o foco do nosso trabalho na noite de hoje, e que relaciona, o homem consigo mesmo, com Deus e com os seus semelhantes. Esta lei, aonde ela está escrita? Ela está escrita na nossa consciência. Então, ninguém, por mais ateu que seja, graças a Deus, ele pode dizer que não as conhece, porque de todo sempre ela está na nossa consciência e também está escrita no livro da natureza. E todos nós, independente
do grau de intelectual, da posição social, da condição social, nós a compreenderemos um dia. E essa oportunidade de compreendê-la virá a cada nova existência. Então, a cada nova existência, a nossa inteligência, ela vai se desenvolver e nós teremos a condição de compreender melhor o que? O bem e o mal. Mas, na realidade, o que é o bem? É proceder de acordo com a lei de Deus. Mas o que é o mal? É infringir a lei de Deus. Então, todas as vezes que nós realizarmos o mal, nós estaremos infringindo a lei de Deus. Mas será que o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Os espíritos nos respondem: Deus nos deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, nós vamos ouvir várias vezes a palavra inteligência, porque é só através desse processo que nós vamos conseguir realizar em nós, né, colocar dentro do nosso coração, desabrochar a lei de Deus em nós. E mais, meus queridos, na sua misericórdia infinita, Deus nos oferece Jesus como modelo mais perfeito. E toda a doutrina que Jesus nos ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus. E vem a doutrina espírita nos esclarecer de forma bem simples, pois a sua missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos. E os ensinos que os espíritos devem trazer a todos nós será de forma clara e sem equívocos, pois que ele nos diz que na prática do mal, como nós já vimos, que é infringir a lei de Deus, nós seremos punidos, não só pelo mal que hajamos realizado, mas pelo mal a que tenhamos dado lugar. E mais, a doutrina espírita vem nos esclarecer que nós responderemos por todo mal que haja resultado de não havermos praticado o bem. Mas essa responsabilidade, ela é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Ou seja, quanto mais ele sabe, mais culpado ele será. Então, é por isso que muita gente foge da doutrina espírita, porque ela faz com que nós sejamos responsabilizados por tudo aquilo que realizamos, pelo bem e pelo mal. Nos traz esse conhecimento. E em conhecendo, nós somos responsáveis por tudo que fazemos. E Kardec, então, ele pergunta aos espíritos se ele pode dividir essa lei divina em 10. E eles falam que não tem problema nenhum, que é a mesma divisão das leis que Moisés recebeu no Monte Sinai. Mas faz uma ressalva, dizendo que a lei de justiça, amor e caridade é a que abrange todas as outras. E faz ainda uma outra observação, que essa lei, a lei divina, ela abrange todas as circunstâncias da nossa vida. Então, tudo que nós realizamos está inserido dentro dessa lei. Vamos então começar com a lei de adoração. Queremos deixar aqui bem claro que as leis, elas se relacionam, elas se completam, uma se une à outra para surgir uma outra. É muito interessante. E veja bem, esse trabalho de mostrar que uma lei está relacionada com outra vem acontecendo toda primeira quarta-feira do mês, com o Gilson e a Erli. Então, o Gilson está fazendo um trabalho grandioso de nos mostrar as relações que essas leis têm entre si.
E eu vou procurar aqui, de forma bem simplificada, fazer uma relação, porque nós temos um horário a cumprir. Então, eu peço a compreensão de vocês se eu não conseguir relacionar todas elas, mas buscarei fazer com que ela se apresente dessa forma, então. Então, a lei de adoração é a elevação do pensamento a Deus. E ela resulta de um sentimento inato. Então, é um sentimento que já existe em nós, de saber que nós temos um ser que é superior e que nós devemos obrigação a Ele. Moisés, ele nos apresenta esse Deus único. Jesus Cristo veio e nos orientou a adoração para Deus e diz que esse Deus é o Pai de todos nós. E o Espiritismo nos revela Deus como o maior e mais sublime princípio da natureza. E São João vem nos dizer, né, que a melhor forma de adorar a Deus é amando uns aos outros. Já começamos aí a relação das nossas leis. Quando a gente ama um ao outro, nós estamos aplicando a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, vamos acompanhando aí os nossos raciocínios. Ninguém chega a Deus, dizem os espíritos, se não for pelo próximo. Então, a nossa ponte até Deus é aquele que está ao nosso lado, muito em especial. Falando da lei da adoração, nós temos que fazer referência à prece. E os espíritos nos diz que a prece é um ato de adoração a Deus. E quando nós oramos a Deus, nós estamos pensando nele, nós estamos nos aproximando dele e mais ainda, nós estamos nos colocando em comunicação com ele. Quando realizamos a prece, nós somos beneficiados. Nós nos tornamos pessoas melhores. Nós chamamos para nos auxiliar os bons espíritos e eles trarão forças para que nós suportemos as nossas provas. Mas como é que os espíritos nos esclarecem sobre os sacrifícios? Eles falam que a pergunta é a seguinte, feita por Kardec: como o homem foi levado a crer que os sacrifícios pudessem agradar a Deus? Porque, veja bem, esta imagem não é muito, eu digo que é uma sofrência, mas é uma forma de sofrer muito grande, subir essas escadarias de joelho, não é? Então, o que levou o homem a acreditar que isso era agradável a Deus? Respondem-nos então os espíritos que foi uma incompreensão de Deus, porque Deus é fonte de bondade. E uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus, pois que a prece feita do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Mas isso passa a ser um conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Essa pessoa, às vezes, ela não tem esse conhecimento. Está errado ela fazer isso? Claro que não. É o que ela acredita. E ela vai receber, sim, né, se for do merecimento dela, aquilo que ela está propondo a Deus. Então, Deus abençoa sempre os que fazem o bem. A lei do trabalho, mas nós precisamos trabalhar muito. Vocês viram que dentro da lei de adoração nós já temos que trabalhar. A prece é um trabalho e nós veremos isso dentro dessa lei, pois que tudo na natureza trabalha. Mas qual é a definição dos espíritos para a palavra trabalho? Veja bem,
Eu disse ainda há pouco que quando nós estamos orando, aplicando a lei de adoração, nós estamos trabalhando. E é isso que os Espíritos nos falam. É toda ocupação útil. Ora, se em fazendo prece nós estamos nos tornando melhores, nós estamos nos aproximando de Deus, nós estamos chamando para o nosso concurso os bons espíritos, nós estamos trabalhando. E vejam, essa imagem aí projeta na nossa mente que todos nós devemos trabalhar, inclusive os animais. Eles trabalham para a própria conservação. É uma outra lei que nós vamos trabalhar, que é a lei de conservação e que já começa a ser citada dentro da lei de trabalho. Os animais, eles concorrem para a realização dos objetivos da natureza. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. São os executores dos desígnios de Deus. E os homens também trabalham, e vejam, tem dupla finalidade o trabalho dos homens. Conservação do corpo, lei de conservação. E desenvolvimento da inteligência, lei do progresso. Ora, mas tudo isso só pode acontecer se nós tivermos a lei de reprodução, que é uma lei da natureza. Sem a lei da reprodução, o mundo corporal pereceria. Ora, como é que nós aparecemos no mundo? Né? Nós não precisaríamos desse processo tão material, mas foi escolha nossa. Nós, pelo nosso uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, nós precisamos ainda desse processo de unir duas pessoas para que nós possamos aparecer no mundo e fazer com que possamos progredir, que o nosso espírito progrida. Então, o casamento constitui um ato de progresso nas sociedades humanas. Veja bem, falamos agora da lei de sociedade. Então, a sociedade começa a se formar dentro dessa célula familiar, dentro do lar, onde duas pessoas se unem para receber espíritos para que eles possam progredir. Estabelece, então, aí a solidariedade fraterna. E é realizado, esse processo do casamento é realizado entre todos os povos, só que nós sabemos que em condições diversas. E se houver abolição do casamento, o efeito é drástico, meus amigos, seria uma regressão da humanidade. Nós temos que progredir, não temos? Para isso, nós temos que trabalhar para conservar. E esse instinto de conservação é lei da natureza, todos os seres o possuem. É claro que em alguns é puramente maquinal, mas em outros esse instinto de conservação, ele é raciocinado. E tem uma finalidade, esse instinto de conservação. A vida, em qualquer lugar, no reino animal, no reino vegetal. Nós vimos com a Jamila, lembram que o princípio espiritual, ele passa pelos diversos reinos? Então, é necessária a vida para o nosso aperfeiçoamento. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele promoveu em todos os tempos meios para que nós conservássemos a nossa vida. Como nós temos que fazer? Então, cabe ao homem, com o uso da sua inteligência, procurá-los, compreendê-los e utilizá-los corretamente. A lei de destruição. Se eu não me engano, o Gilson trabalhou nessa última quarta-feira do mês. Então, é lei da natureza, a lei de destruição? Sim, é lei da natureza. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Não passa a destruição de uma transformação. Para a gente é difícil entender isso. Eu acredito que para vocês também, que para mim foi muito difícil entender essa questão de ser uma
transformação. E tem como finalidade a renovação e melhoria dos seres. E nós veremos isso, e nós estamos passando por essa transformação. Dizem os espíritos que é o remédio ao lado do mal. Vejam bem esses flagelos destruidores. Citei apenas dois. Nós temos inúmeros casos aí que aconteceram em várias épocas, mas nós estamos aí trabalhando um tempo de 10 anos. Há 10 anos atrás, nós tivemos um tsunami no Japão. E agora nós estamos aí na Amazonas com esse flagelo que foi o Covid. Mas tudo isso tem as suas finalidades. Fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Como fazem isso? Porque as pessoas se unem, a nossa sociedade se reúne para poder procurar soluções viáveis. Pessoas se unem para achar meios de curar aqueles que estão enfermos. Veja bem, é o progresso chegando de forma mais rápida, mais imediata para sanar todas as dificuldades que esses flagelos fazem com que aconteçam. E fazer com que desenvolva a inteligência, não é mesmo? De forma mais rápida, as pessoas procuram recursos, procuram meios para poder fazer com que a coisa ande mais depressa e vai fazer com que nós outros exercitemos a nossa paciência, a nossa resignação, a ciência da paz, a ciência da espera, da resignação, porque Deus está no comando. Não é? Deus está gerenciando tudo, as suas leis gerenciam tudo isso. E faz com que as regiões se modifiquem. Elas se tornarão mais fortes, haverão meios de combater, por exemplo, os tsunamis, haverá um aviso mais, um alerta mais rápido para que as pessoas possam abandonar de forma mais rápida os locais e morrer menos pessoas. Haverá uma mudança porque as pessoas se têm solidariedade uma com as outras, né? Veja bem, no caso da Covid, quantas pessoas trabalham ajudando, levando alimento. Gente, é uma movimentação que nós estamos presenciando. Quantas pessoas se movimentam para poder tirar a outra pessoa do sufoco, das dores, dos sofrimentos. É muita movimentação e essas regiões, com certeza, estarão sendo modificadas. E para nós, é um terror a destruição. E esse terror, esse horror à destruição, cresce com o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Vamos agora à lei de sociedade, já falamos tanto nela, né? Mas é uma lei também de Deus, é uma necessidade que todos nós temos. E Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus lhe deu a palavra, não foi à toa, foi para que ele se comunique, para que ele possa estabelecer, então, essa fraternidade. E também as outras faculdades, elas são necessárias à nossa vida de relação. Viver no isolamento é muito contrário à lei da natureza, porque todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. No isolamento, o homem se embrutece e enfraquece. Ele não desenvolve a inteligência, porque não tem com quem compartilhar, ele se enfraquecerá. E vejam bem, o laço de família, a lei da reprodução, o casamento, aonde se estabelece ali a primeira célula da sociedade, constitui uma lei da natureza e tornam mais fortes os laços sociais. E ensina os homens a amar-se como irmãos. Como é que nós vamos adorar a Deus? Amando-nos uns aos outros.
Eu vou citar uma frase da minha irmã. Ela fala assim: eu amo isso. Eu realmente amo essa frase de André Luiz, que está no livro Sinal Verde. Eu falo para vocês que eu não pratico na íntegra, mas procuro sempre relembrá-la para que eu possa praticá-la. André Luiz fala o seguinte: a paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, na condição na qual nós nos encontramos agora, nos tratássemos dentro de casa, dentro do nosso lar, com a nossa família, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. E o relaxamento desses laços de família também traz consequências gravíssimas. Intensificação do egoísmo na sociedade. E nós vamos ver que é a trave, o egoísmo é a trave que impede o nosso progresso. Nós precisamos progredir, então nós precisamos alijar o egoísmo dos nossos corações. E o progresso humano ele tem que acontecer de forma incessante. Não pode retrogradar, não pode também parar, não pode ficar estanque. Nós temos que chegar à perfeição. Esse é o nosso objetivo. Mas chegar à perfeição é o quê? É para progredirmos, mas ela acontece dentro de nós primeiro. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. E claro que nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Vejam bem, aqui no nosso mundo material, isso acontece, o mundo espiritual também nos auxilia de forma significativa. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós. E a nossa legislação, ela vai crescer, não tenhamos dúvida, à proporção que os homens vão compreendendo melhor a justiça, as leis vão sendo modificadas. As leis humanas, então, elas estarão mais estáveis quando se aproximarem da lei natural. E o progresso intelectual e moral dos espíritos, eles também nem sempre ocorrem ao mesmo tempo. O progresso moral, ele decorre do intelectual. Veja bem, nós precisamos aprender primeiro, conhecer, para que o progresso moral em nós se estabeleça. Por quê? Porque é o intelecto que nos dará a compreensão do bem e do mal. E aí nós saberemos equilibrar estas duas forças, a moral e a inteligência. Então, com o tempo, nós conseguiremos esse equilíbrio. Mas o progresso completo é o nosso objetivo. E o maior obstáculo, então, ao nosso progresso, como eu já disse, é o orgulho e o egoísmo, que está tão arraigado dentro de nós e que nos cega muitas vezes. E o Espiritismo, então, vem nos alertar de forma significativa, dizendo para nós que nós temos que destruir o materialismo, pois que o que vai valer-nos é a vida espiritual, porque isso aqui é passageiro, que a nossa morada eterna é a morada do Espírito e que vem também nos ensinar a solidariedade, porque é através do nosso próximo que nós vamos poder conseguir esse progresso mais ligeiro. E vem também a lei de igualdade dizer, não adianta você se colocar na posição de rei, de rainha, dizer que o seu sangue é nobre, porque Deus criou todos os espíritos de forma igual. E as suas leis são iguais para todos. Todos os homens são iguais perante Deus.
E essa desigualdade dos direitos também são iguais perante a lei de Deus. Os direitos, todos nós temos direito a eles. Mas o que difere são as funções. E elas acontecem de acordo com a nossa aptidão e a nossa constituição física. Quando nós ouvimos a frase de que Deus não coloca fardo pesado nos nossos ombros, entra dentro dessa lei. Deus, na sua infinita misericórdia, ele observa tudo. Ele sabe das nossas condições e só nos oferece aquilo que nós temos condições de realizar. Pois que todos nós, né, tanto o homem como a mulher, têm o dever de ajudar mutuamente. Há a desigualdade das aptidões e as causas são muitas. Por exemplo, o tempo de criação dos espíritos. Nem todos os espíritos foram criados ao mesmo tempo. E há também uma diversidade dos graus de experiência. Os espíritos passam por muitas experiências e nem todos os espíritos passaram pelas mesmas experiências. E nem todos conseguiram, dentro desse processo, somar as aquisições, somar, como eu diria, apreender, fixar a aprendizagem. Então, só se soma aquilo que já se compreende. Pois muito bem, para que isso aconteça, nós temos que fazer o uso da nossa vontade e do nosso livre-arbítrio. Pois que nós somos livres para escolher aquilo que nós precisamos realizar. E essa necessidade das variedades de aptidões, ela também tem as suas finalidades. É para que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios de Deus. O que não faz um, o outro fará. É claro, como nós já dissemos lá na Lei do Progresso, os mais adiantados, eles vêm auxiliar o progresso dos mais atrasados. E há também, dentro dessa lei, o exercício da solidariedade. Veja bem, a questão das posições sociais é o que nós acabamos de ver. Ora, as nossas aptidões nos levam a ter diferentes posições sociais. Veja bem, é lei de Deus. Então, Deus nos oportuniza a ser professor, a ser médico, a ser cuidadores. Então, essas desigualdades são leis estabelecidas por Deus. Mas o que acontece com o excesso de orgulho, de egoísmo, de vaidade? As desigualdades com relação às condições sociais. A pobreza, a miséria é obra de Deus? Não, isso é obra do homem. Por quê? Porque nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. E essas condições, então, sociais, elas desaparecerão quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar dentro dos nossos corações. Mas permanecerá apenas a desigualdade do merecimento. Ora, se você realiza o bem, você tem os seus merecimentos. Se você, dentro daquilo que lhe foi colocado, da sua posição social na atualidade, realiza com todo esmero, você será, então, merecedor das atenções dentro das leis de Deus. Porque uns pobres, outros ricos? Nós já falamos isso, né? Vai depender do quê? Por quê? Para experimentar-los de modos diferentes. Veja bem, é uma posição que nós assumimos. Ora nós estamos pobres, ora nós estamos ricos. Essas são formas que Deus encontrou também para nos colocar e para nos experimentar.
Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que faz da riqueza e do poder. Vejam bem, essas provas, elas podem ser escolhidas por nós, usando a nossa liberdade, lei de liberdade, usando o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos a opção da escolha, usando então a lei de liberdade dada por Deus a todos nós, usando o nosso livre-arbítrio, porque temos liberdade de agir, nós temos o livre-arbítrio, porque nós não somos máquinas. Se nós fôssemos máquinas, nós não teríamos culpa por praticar o mal e não teríamos o mérito por praticar o bem. E a liberdade absoluta só se nós vivermos isolados. E se nós vivermos isolados, nós vamos nos embrutecer, nós vamos nos enfraquecer. Não podemos viver isolado, conforme diz a lei da sociedade. Desde que haja duas pessoas juntas, há direitos a respeitar. Todos precisamos um dos outros, fortalecendo aquela primeira ideia. Qual a melhor forma de adorar a Deus? Mas a doutrina espírita vem nos dizer que a liberdade de pensamento é aquilo que nós temos que ter o maior cuidado, pois é nesse momento que nós temos liberdade ilimitada. No pensamento, o homem possui a liberdade limitada. Você pode pensar o que quiser, mas esse direito. Você pode fazer isso, mas você se torna responsável pelos seus pensamentos perante a justiça divina. Abençoada, que ele tem cor, ele tem forma, ele tem cheiro, ele pode provocar o mal, como pode provocar também muito bem, ele pode provocar muitos benefícios. Então, perante a justiça divina, nós somos responsáveis por tudo que pensamos. Mas o que é justiça? Segundo a definição dos espíritos, consiste em respeitar os direitos dos demais. Então, aí a lei de justiça, de amor e de caridade, resumindo as nossas reflexões de hoje. Então, consiste em respeitar os direitos dos demais. O sentimento da justiça está na natureza, então, é lei de Deus. O progresso moral e intelectual o desenvolve, mas nenhum dos dois o dá. Por quê? Porque Deus já colocou no nosso coração. Então, vejam bem, nós temos aí 3 informações preciosíssimas. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. O sentimento de um ser supremo, ele é inato em nós. E o sentimento de justiça, Deus já colocou no nosso coração. Então, esse sentimento de justiça nos leva à prática do amor e da caridade para com todo o nosso próximo. E a definição de amor dada pelos espíritos a Kardec é fazer aos outros todo o bem que gostaríamos que nos fosse feito. E a caridade, benevolência, indulgência e perdão para com todos. Amor e caridade, então, são o complemento da lei de justiça e não se restringem à ajuda material. Abrange, então, todas as relações com os nossos semelhantes. E atendemos assim a recomendação de Jesus, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não é o nosso modelo? Deus não o enviou para dizer, siga, esse é o modelo mais perfeito que eu posso no momento oferecer a vocês, não é? Olha que bacana, eu falo bacana porque eu fico muito alegre de poder trabalhar essas ideias com vocês. Não que eu as pratique,
Estou muito longe de fazê-las, mas dizer para vocês que essa doutrina, ela nos esclarece, ela nos conforta, ela nos dá tudo que nós precisamos, inclusive um meio de nos tornarmos melhores. Né? Não falamos tanto que nós precisamos nos melhorar, como é que isso pode ser feito? Então, veja bem, até isso a doutrina espírita nos traz, e é Sócrates que nos fala que nós vamos nos melhorar a partir do momento que nós nos conhecermos, que o conhecimento de nós mesmos é a chave do progresso individual. E Santo Agostinho, para colaborar conosco, trouxe um exercício. É uma dissertação bem consistente que tem nessa terceira parte do Livro dos Espíritos de Santo Agostinho. Mas nós precisamos encerrar e resumir, não é verdade? Mas ele diz que precisa de uma condição básica, e para essa condição básica é necessário que nós tenhamos um desejo sincero de nos tornarmos pessoas melhores. E ele fala assim, ó, são 3 perguntinhas que nós precisamos fazer a nós mesmos ao final de cada dia. Então, interroguemos a nossa consciência da seguinte forma: deixei de cumprir algum dever? Toda noite, isso é diariamente. Alguém teve motivos para de mim se queixar? Cometi alguma ação que não tenho coragem de confessar? Então, ele diz que foi assim que ele foi melhorando-se e se tornou uma pessoa melhor. Leiam, é muito significativo o que ele fala. E encerrando, eu trouxe essa reflexão, que é a pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eles respondem, os bons espíritos, sim, frequentemente e fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, e deixo aqui a bibliografia, e deixo agora para vocês as perguntas. Nós vamos ler as respostas de vocês. Vou fechar aqui, descompartilhar a minha apresentação e deixo para vocês aí as perguntas